Bom, meus amigos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, então, na velocidade que o tempo requer, né? E, de imediato, então, passo a nominata do tema, que é Painel Futuro dos Juizados Especiais Federais, Perspectivas de Mudança. Para tanto, vamos contar com a presença do Dr. José Antônio Savares, que é doutor em Direito da Seguridade Social pela Faculdade de Direito de São Paulo, mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Ciência Jurídica na Universidade do Vale do Itajaí e desenvolve hoje as atividades de secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. Contamos também com o Dr. Fabrício Bittencourt da Cruz, que é doutor em Direito do Estado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Socioeconômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná e pela Escola da Magistratura do Paraná, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, professor na Escola da Magistratura do Paraná e na Escola da Magistratura Federal do Paraná. Quer ajuda nesse? Quero. Director of the International Institute for Justice Excellence. Olha brilhante. Só. Muito obrigado. E o doutor Zenildo Bodinar, doutor em Direito, professor da Univale, doutorado e mestrado, coordenador do projeto pela Univale, registrador de imóveis em Santa Catarina e integra a cadeira número 7 da ACALEG. Passo de imediato a palavra para o nosso querido amigo, colega, Dr. José Antônio Savares. Muito obrigado, desembargador João Batista. Como é bom estar entre amigos. E estamos entre amigos aqui. É um prazer fazer parte dessa mesa, ter sob seu comando, na presidência da mesa. Agradeço o convite feito pelo professor Zenildo, pelo querido amigo Dr. Paulo Afonso. Saúdo de maneira especial também o querido amigo Fabrício, os professores, os colegas que estão aqui, dizer da importância dessa congregação que temos aqui hoje no tribunal, não é? Nós, agentes do sistema dos juizados especiais federais, juízes, servidores, conjuntamente com advogados, e a academia, não é, voltando seus olhos para o nosso modo de ser, para o nosso modo de fazer as coisas. E é sempre importante essa prestação de contas, que não deixa de ser uma prestação de contas também, o que fizemos nesse período, nos nossos momentos de reflexão, de produção intelectual. Caríssimo doutor Bolzan, muito bem-vindo mais uma vez, sempre muito bem-vindo, uma satisfação enorme tê-lo no nosso meio, faço saudação de maneira especial. Caros, falar sobre o futuro dos juizados especiais federais é uma coisa complicada, né? Tivemos há um pouco tempo atrás, no Conselho da Justiça Federal, a comemoração dos 50 anos, jubileu de ouro do Conselho da Justiça Federal, ocasião em que o estimado desembargador Paulo Afonso foi laureado no concurso do Conselho da Justiça Federal, num concurso de teses, e ele teve o seu trabalho eleito em primeiro lugar, e foi ali, então, receber o prêmio. E, naquele evento dos 50 anos do Conselho, teve um vídeo institucional que deve estar à disposição no portal do Conselho da Justiça Federal. E naquele vídeo, né, foi colocado 2 vezes, uma no início do evento e uma ao final, falava muitas coisas sobre a Justiça Federal e, dentre elas, o advento dos juizados especiais federais. E, quando falou dos juizados especiais federais, mostrou ali uma salinha pequena, uma mesa redonda, um juiz conversando, uma senhorinha que tinha toda a pinta de ser rurícola, com mais um advogado de um lado e um advogado de outro. E, quando vi aquela cena, um juiz apertando a mão da parte autora, apertando a mão dos advogados, os advogados saudando, eu chorei. Não chorei assim a ponto de chorado, mas lacrimejei. As lágrimas dançaram nos meus olhos. E eu fui quebrantado no meu espírito, porque eu disse, nada disso é verdade. Nada disso está acontecendo. Que juizados especiais federais é esse que tem um juiz na sala de audiência?
Que juizados especiais federais são esses? Que tem ali uma conciliação sendo realizada? Tamanha era a minha frustração naquele momento histórico, momento de comemoração, de perceber, conjuntamente com os colegas, nos nossos eventos que tivemos, doutor João Batista, sobre o impacto do novo CPC nos juizados, de identificar que os juizados especiais federais, 15 anos após a sua instalação, estão muito, mas muito distantes do ideal constitucional e do ideal legislativo. Distantes a ponto de que podemos dizer com razoável segurança que os princípios que de fato informam esse modelo de jurisdição, eles não se verificam nem num grau menor na nossa prática. Não falo aqui e logo na sequência me explico em relação a essa autoobservação, em relação a essa autocrítica, conjuntamente com os meus colegas, mas a ideia é que momento nós vivemos, por variáveis mais diversas, mas que momento nós vivemos de ausência de conciliação, que momento nós temos de uma total ausência de oralidade nos processos que tramitam nos juizados especiais federais. Comentei com alguns colegas, falta cheiro de gente nos processos, falta rostos nos processos que tramitam nos juizados especiais federais, porque o processo é sobremaneira produzido de modo escrito. Há pouco espaço para o diálogo do magistrado com as partes, com os advogados, para que, a partir desse diálogo, de maneira equitativa, de maneira consensual, se chegue à composição da lide. Que informalidade há nos juizados especiais federais, se não, por vezes, uma informalidade que queima etapas processuais importantes, se não uma informalidade que justifique um eficientismo na gestão de uma determinada unidade judiciária, uma informalidade não tanto que facilita a vida do segurado ou das partes, falando do segurado nos juizados especiais federais, mas uma informalidade que acaba, como provoquei o doutor Gilson na manhã, colocando em xeque garantias processuais constitucionais, com as quais não poderíamos nem deveríamos transigir. E, enfim, simplicidade, quando se fala em simplicidade, não é? E o nosso coordenador participando dos nossos encontros via a complexidade do sistema recursal, não é? Estamos num momento complicado. Cheguei em novembro, Luísa, para auxiliar na TNU, e ali havia 20 mil processos na presidência da TNU, doutor Márcio. O senhor que tinha alguns números hoje. 20 mil processos, fizemos ali um mutirão, algumas decisões, claro, teriam que ser monocráticas, feito todos os esforços, terminado o mutirão, fomos prestar as contas para o ministro-presidente da TNU, que é o corregedor-geral, agora temos 19 mil. Pela avalanche, pela massa processual que chega de maneira desenfreada à TNU, porque não se tem mais sinalização alguma e não tem mais segurança, previsibilidade. Né? Tivemos um curso aqui agora, ainda essa semana, com os juízes daqui do Rio Grande do Sul, do juizado, e ali perguntava quantos deles, dos 20, 30 que tínhamos aqui, mais ou menos, quantos deles conheciam a tabela de representativos, não é a jurisprudência da TNU, os representativos de controvérsia da TNU. De toda a sala, entre juízes e servidores, um levantou a mão, que era um juiz, o Giovanni Bigolin, que era o juiz, juiz de turma regional de informação. E depois, Daniela, nossa colega que trabalha no juiz de admissibilidade, e posteriormente chegou, também conhecia. 2. Quer dizer, não se conhece a jurisprudência da TNU, por mais que 20 mil processos sejam julgados. Quer dizer, como é que você vai falar em simplicidade? Mas eu quero colocar aqui que é preciso compreender por que essas coisas estão acontecendo para tentarmos vislumbrar algum futuro para os juizados especiais federais, na minha opinião. É uma opinião de quem foi juizado adjunto, depois de juizado autônomo, depois de turma recursal, de turma regional, de TNU, não é? Quer dizer, nós sofremos em várias arenas, em distintas arenas. Um ponto fundamental, me parece, é perceber que os juizados especiais federais foram criados a um só tempo com 2 objetivos.
Número 1, propiciar o acesso a uma demanda reprimida, um acesso à justiça, uma demanda reprimida, e, ao mesmo tempo, sem que esse acesso de demanda reprimida impactasse o sistema da justiça comum. E, tanto quanto possível, aliviasse o sistema da justiça comum, absorvendo parcela de processos que para lá migrariam, para lá entrariam. Ora, a questão, então, nós vamos ter uma amplitude de acesso à justiça, mas uma diminuição de processos chegando na justiça comum. E quem vai fazer o manejamento disso tudo aqui é essa engrenagem dos juizados especiais federais. Sem, e isso é uma coisa importante de lembrar, sem condições mínimas de produção. E, nada obstante, uma produção que por concertos de alta cúpula e também gravada em toda a faceta institucional, produtividade que é reclamada e lembrada a todo tempo, se não de modo expresso, meus caros, todos nós sabemos, se a produtividade não é cobrada de modo expresso, ela é de modo implícito. Porque eu vejo quanto é que o meu vizinho faz, quanto que o meu vizinho produz, não como o meu vizinho produz, mas quantos ele produz. E, de repente, se eu não cuidar, eu estou na Z4, doutor Paulo Afonso. Se eu não me cuidar, como é que se explica que o senhor está produzindo? Quer dizer, o pano de fundo com poucos recursos, produza muito. E a questão, um passo atrás, e por que temos tantos processos? Como é que se justifica uma administração que naufraga em ilegalidades, por mais que a maior parte dos processos administrativos haja ali um acerto, a concessão de benefício? A questão é como você pode perceber o INSS, o maior réu da Justiça Federal, não é? E o réu de todas as causas previdenciárias, mas como é que nós podemos pensar um INSS que, por duas vias, concorre para esse volume espantoso de processos? Por uma via, uma vez mais presente na administração, insuficiência de recursos materiais, pessoais, você tem um processo administrativo que não é digno desse nome, porque não há espaço para processualidade. Um processo administrativo marcado por uma desinformação ao segurado, falta de informação, falta de diálogo, falta de orientação no que pudesse ali solucionar os seus problemas previdenciários. Temos um serviço social que não funciona. Temos pouquíssimo espaço para produção de prova. Quantas provas poderiam ser produzidas na esfera administrativa e lá solucionado o caso, e, no entanto, não são feitas ali aquelas diligências e culmina, então, aquele determinado processo com um indeferimento. De um lado, essa precariedade no serviço público, e, de outro lado, uma recalcitrância da administração previdenciária em relação a orientações jurisprudenciais já consagradas. Perceba-se, para dar poucos exemplos, a questão de você pode comprovar o desemprego por qualquer meio de prova. Não. Ainda o INSS, por mais que nós já tenhamos dito, e a Justiça, o STJ, dado a última palavra, por qualquer meio de prova você comprova desemprego, o STJ continua aplicando de maneira estreita o artigo 15, parágrafo 2º da Lei de Benefícios, exigindo que tenha a declaração do órgão próprio do Ministério do Trabalho, né, e Previdência Social, quando tínhamos o Ministério da Previdência Social. Né. Quando a legislação não exige prova material para comprovação de união estável e dependência econômica, centenas de processos de pensão por morte são indiferidos aqui perto de nós enquanto nós conversamos, porque o INSS está a exigir esses elementos de prova na esfera administrativa com fundamento num decreto que extrapola aquilo que está na lei. Quer dizer, seja pela precariedade do processo administrativo, seja por conta dessa persistência da administração em não se render às raias do Estado, nosso Estado constitucional, nós temos um volume de processos que nos espanta. E aí, pois não. Agora, essa prática começa a render judicialização. Essa semana nós já tivemos os primeiros mandados de segurança, porque não cabe mais agravo contra essa exigência do INSS, de essa multiplicidade de exigências quando entra a ação, e não cabe agravo de instrumento, então o pessoal está entrando com mandado de segurança. Sim.
E tem que receber, porque, de fato, é uma hipótese que não está contemplada no novo CPC como possível de agravar, né? Sim. Então, é terrível isso. É terrível. Por todos os aspectos, o INSS contribui para a judicialização. E num segundo momento, Dr. Paulo Afonso e colegas, então nós temos esse problema da administração, que é onde nós estamos preocupados com os recursos, tem muitos recursos, mas o problema talvez seja na fonte de tudo isso, né? Mas num segundo momento é que nós estamos ainda atacando artesanalmente processos que são de demandas repetitivas, que poderiam ser enfrentados por uma ferramenta coletiva. E aí você percebe como é subestimada a força de uma ação civil pública, de uma ação coletiva, que pudesse corrigir essas ilegalidades na sua origem. E aí nós estamos, de maneira dispersa, não é? Tentando enfrentar a mesma ilegalidade que talvez pudesse ser enfrentada de maneira coletiva. Então, o que nós temos? Nós temos inúmeros processos chegando nos juizados especiais federais que, de maneira irracional, chegam a esse sistema. E, claro, com esse volume de processos que chega, com uma insuficiência de estrutura. Veja, nós estamos ainda hoje pleiteando para que tenhamos estrutura nas turmas recursais. Com uma insuficiência de recursos materiais e pessoais, com uma produtividade que nos é imposta por, doutor Fabrício, pelo CNJ, né? Pelas metas que não são do CNJ, mas são de todo o Poder Judiciário. Não é? É claro que, disse um colega aqui hoje, nessa semana, quando falamos do curso, que nós estamos sendo, o senhor estava junto, nós estamos sendo oprimidos por isso. E a questão se você quiser, se você me der um número para fazer sentenças ou processos, eu vou atender esse número. Eu vou atender 100, eu vou fazer. Quantos quer para fazer? 400? Eu vou fazer. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Agora, a questão é como é que vai sair isso. Então, me parece, quando nós vemos vicissitudes no sistema do Juizado Especial Federal, quando vemos uma dificuldade para a instrução probatória, quando começamos a perceber que o juiz, ao realizar uma audiência com o conciliador, ou realizar uma audiência, ou fazer uma justificação administrativa, está num último esforço de fazer frente àquela demanda para outorgar a jurisdição de modo razoável. Meus caros, sem querer me alongar, apenas levantar essas provocações, colocaria aqui a necessidade de, quando pensarmos o futuro dos juizados, não olharmos apenas aquilo que é o efeito colateral de tudo isso, porque, idealmente, a lei é boa, idealmente, o sistema ele poderia dar certo. Não é? E aí, claro, por outras variáveis, nós temos dificuldades para fazê-lo melhor. Colocaria aqui um último ponto, algo que temos trabalhado há alguns tempos, e em breve os colegas terão notícia disso daí. Não é? Nós estamos num trabalho muito grande na Turma Nacional de Informatização, em auxílio ali no Conselho da Justiça Federal, para tentar dar visibilidade e estabilidade às suas orientações de uniformização, porque a dificuldade começa por conhecer a jurisprudência da TNU. E muitas vezes os colegas que lá chegam e começam a decidir não conhecem a jurisprudência da TNU. E nesse período de mandato de 2 anos, quando começam a conhecer a jurisprudência da TNU, já era tarde, porque propuseram um entendimento diverso e que passa a ser o novo entendimento. Então, nós temos uma oscilação jurisprudencial que concorre de maneira importante para essa complexidade, esse círculo vicioso no nosso sistema recursal. Mas eu queria apenas lançar essas provocações, dizer que o futuro dos juizados especiais federais, na minha maneira de ver, talvez sejam alguns ajustes difíceis que não estejam nele próprio, mas nas causas de demandas que chegam de maneira múltipla nesse sistema. E, claro, muito há que ser corrigido, e ainda comentávamos aqui à distância, doutora Luísa e eu, quem sabe melhorando-se o espaço de instrução probatória nos juizados. Né? Essa garantia processual continua importante. E simplificando-se o sistema recursal, nós
tornemos viável e possamos nos aproximar do sistema tal como ele foi idealizado. Apenas coloco aqui que é impensável, com o volume de processos que temos, imaginar que aquela mesa redonda possa ser utilizada, de fato, pelo juiz, pela parte e pelos seus advogados. Para tratarmos de maneira artesanal e como merece cada um dos feitos, é necessário que nós nos esforcemos, né, academia e atores judiciais, em racionalizar o antes do processo e também durante o processo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Savary. Dando continuidade, passo de imediato a palavra ao nosso colega, juiz federal Fabrício Bittencourt da Cruz, para que proceda a sua exposição. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, cumprimento o desembargador federal João Batista, nosso presidente de mesa. Agradeço ao convite ao desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz. Também desejo boa viagem ao Savary, nós sabemos que ele está... 15 minutos para ver se você não vai falar mal de mim. Está aí. Mas fique à vontade, Savary. Cumprimento também meu grande amigo Zenildo, enfim, colegas, acadêmicos, todos os presentes. Eu vou iniciar dizendo que minha fala é uma tentativa de... Eu vou parafrasear o Gabriel Garcia Marques, naquele livro que ele diz que eu não vim fazer um discurso. Então, uma mensagem importante nesse início é que eu não vim fazer uma tese e eu também não vim apresentar minha tese. Eu estudo teoria do Estado, então alguma coisa pode passar pelas minhas preocupações, pela minha visão de mundo. Mas a minha proposta hoje, nesse painel Visão o Futuro dos Juizados Especiais Federais, é uma tentativa de trazer um acúmulo de experiências sensoriais. Desde a época que assessorava os Savares lá em Ponta Grossa, na primeira vara federal em Ponta Grossa, naquela função que poucos conhecem, mas ela ainda existe em alguns lugares do Brasil, que é aquela função do Paulo Afonso de pegar a petição inicial, colocar dentro de uma capa azul, que na verdade era a capa do juizado, azul claro, azul escura, colocar um adesivo do número do processo aqui na lombada, que ainda na lombada, porque o processo é fininho, depois etiquetar o número do processo e começar aquela movimentação de algo que é o processo físico. Então, e desde essa experiência, esses 2 anos últimos, em que fui literalmente bombardeado com informações de todas as espécies no posto transitório de secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. E o propósito é esse, tentar juntar muito do que eu sinto hoje a partir desses bombardeios de informações, mas com o objetivo central, deixá-los com uma pergunta final. Essa pergunta talvez nós possamos até fazer um debate, se isso for possível, mas o meu objetivo principal com essa pergunta é trazer uma espécie de choque, né? O que será que nós podemos fazer? Será que nós estamos indo realmente no caminho certo? Peço licença a todos para falar em pé, porque eu realmente preciso me movimentar. Bom, então, o futuro dos juizados especiais, eu fiz questão de não fazer de não cortar, senhor Paulo Afonso, em federais, porque seria uma visão mais de CNJ para demonstrar e evidenciar que o CNJ ainda não está no nível de perceber a diferença entre os juizados especiais federais e estaduais. Isso é um ponto fundamental. É por isso que eu fiz questão de não separar os federais e estaduais. A minha fala tem uma dupla abordagem. A primeira, a visão macro do sistema de justiça, e a segunda, a atuação micro de magistrados e servidores. Eu vou apresentar várias informações, rapidamente, para que nós possamos ter fundamento para que possamos conversar no final. A visão macro do sistema de justiça, para isso nós precisamos lembrar de algumas questões importantes desde 88. Amplo rol de direitos fundamentais, a reformulação por completo da atuação do Ministério Público, como até então era conhecido antes de 88, a criação das defensorias públicas nas 3 esferas de poder, municípios, estados e União Federal, e, acima de tudo, um grande princípio que, na verdade, fundamenta toda a nossa legitimidade, muito da nossa legitimidade democrática, o livre acesso ao Poder Judiciário. Só que isso teve consequências. O input, a chegada de processos em 1988, que foi a grande guinada sistêmica do nosso sistema de justiça, a chegada de processos equivaleu a 350 mil processos novos em 88.
Em 2014, que é o último dado publicado do relatório Justiça em Números, ano 2015, mas referente a 2014, foram 28.900.000 processos novos. Então, nós colocamos aqui um aumento no período de 7.950%. Perspectiva atual que eu digo, nem tão atual mais, porque no próximo mês será publicado o relatório Justiça em Números 2016, ano base 2015. Mas são dados ainda extraoficiais, eu não tinha legitimidade para trazer a todos nesse momento. Mas, com base no último relatório, na perspectiva de 5 anos, aumento da demanda em 27,2%, aumento da produtividade em 12,5%, apesar de todos os esforços que todos nós conhecemos e são públicos e notórios. Consequência, aumento do estoque. Atuação de magistrados, 16.900 juízes, uma relação a cada 100.000 habitantes de 8,3, produtividade média anual, 1.684, e aqui não são decisões interlocutórias, são sentenças. 1.684 sentenças por ano, produtividade média mensal, 140 sentenças mês. Isso considerando todos os segmentos de justiça, estadual, federal, trabalhista, eleitoral e militar. Claro que, como consequência, nós temos juízes, e quando nós falamos juízes, é todo o aparato de prestação do serviço jurisdicional. Juízes com alta produtividade. Esperemos 2 segundos. O papel do CNJ. O CNJ, como todos nós sabemos, faz diagnóstico do Poder Judiciário, atua de forma estruturante, se vale de políticas de indução e produz atos normativos. Tudo isso com o objetivo que é a mudança de cultura no Poder Judiciário. E aqui nós não estamos falando das questões disciplinares, não é o foco nesse momento, que seria uma 5ª linha de atuação do Conselho Nacional de Justiça. Desagregando essas quatro linhas de atuação, nós temos o seguinte. Para a realização do diagnóstico do Poder Judiciário, o CNJ se utiliza do relatório Justiça em Números, do censo do Poder Judiciário e, evidentemente, do diálogo com o universo acadêmico, que uma das grandes resultantes está aqui hoje. O CNJ acadêmico é uma das formas pelas quais o CNJ capta no universo acadêmico uma visão externa do sistema de justiça. Muitas vezes pode ser até uma visão externa, mas com viés acadêmico, isso é muito importante. O relatório Justiça em Números, ele tem uma característica interessantíssima, que é a seguinte, eu também não concordo com muitas das fórmulas que estão nele. E outra questão importante é que muito se faz de modo artesanal ainda. Pensemos todos nós que a visão do CNJ é uma visão da República Federativa do Brasil, da nação inteira. E aí você tem 90 tribunais, a maioria deles com processo base física. A chegada das informações para o relatório Justiça em Números, até pouco tempo atrás, ocorria em tabela Excel. Alguns tribunais mandavam em formato PDF. Então, imagina o trabalho que dava para desagregar isso e alimentar o relatório Justiça em Números. E sempre teremos intervenção humana, Samuel. Será que esses dados são corretos? Eu creio que não sejam corretos, mas são os melhores que nós podemos fazer agora. E afirmaria com toda a convicção do mundo, é melhor ter o relatório do que viver sem ele. Então, nós temos, pelo menos, algo a melhorar, mas algo que é modelo para o mundo, inclusive. Ninguém acredita como é que nós conseguimos trabalhar com um relatório que envolve hoje 100 milhões de processos de forma, pelo menos, organizada. Na sequência, então, essa é a forma como se faz diagnóstico. A atuação estruturante são as políticas mais recentes. Processo judicial eletrônico, apoio orçamentário aos tribunais, especialmente os de justiça, a priorização do primeiro grau de jurisdição, audiência de custódia, sistema eletrônico de execução penal unificada, solução alternativa de conflitos, sistema de mediação por videoconferência e, acima de tudo, apoio a evoluções legislativas. Por isso que o diálogo com o universo acadêmico é importante. Muitas das conclusões permeiam novos horizontes a partir desse diálogo do CNJ com o Congresso Nacional. Política de indução, metas do Poder Judiciário, selo Justiça em Números, que premia os tribunais e não os indivíduos, Semana Nacional da Conciliação e Prêmio Conciliar Legal. As metas, elas realmente auxiliam na produtividade, mas elas, como bem disse o Savares, elas oprimem. Prova disso é que, talvez seja um dos vetores, no censo do Judiciário, Márcio, 50% dos juízes e 50% dos servidores do Poder Judiciário foram afastados no ano base 2013 por motivos de saúde. Isso é importante.
Tanto é que agora nós estamos buscando com os tribunais os motivos. Por que esses afastamentos ocorreram, se é que nós vamos descobrir. Mas realmente é um grande alerta para todos nós. Nós estamos trabalhando na metodologia de enxugar gelo, porque a nossa entrada de processo é grande e nós estamos exigindo do sistema e das pessoas, dos indivíduos, talvez algo mais do que se possa exigir. Assuntos normativos, só a título de curiosidade, o CNJ unificou critérios para concurso de magistrados, tem o Sistema Nacional de Estatística, que é a base para o relatório de Justiça em Números. A resolução 194 traz atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição, objetivos estratégicos, núcleos mentais, e a resolução 207, uma das mais recentes, que trata de saúde. Para a mudança de cultura, o CNJ talvez possa estabelecer um diálogo com as escolas de magistratura, especialmente para quê? Para que novas habilidades sejam disponibilizadas ao Poder Judiciário na atividade fim. Gestão estratégica, gestão orçamentária, gestão de pessoas, solução alternativa de conflitos, diálogo com a mídia, adaptação ao uso de sistemas eletrônicos, segurança pessoal e institucional e saúde preventiva. Então, é por aqui que se imagina que servidores e juízes devam ser treinados para desenvolverem capacidades para essa altíssima demanda, para além do puro julgamento. Savares, boa viagem, é com Deus, aí com cuidado. Savares tem o voo às 19h30, tem que ser uma pessoa corajosa, né? Sair 5 para as 6 daqui, aí, sucesso, boa viagem. Bom, atuação micro de magistrados e servidores, alguns desafios e agora sim, o futuro dos juizados especiais, se é que nós ousaríamos falar nessa linha. Desafios, eu proponho 3. Ordem cronológica, repercussão geral e rediscussão de fatos. Ordem cronológica, repercussão geral e rediscussão de fatos. Eu escolhi a repercussão geral, Dr. Paulo Afonso, porque é o que eu tenho de dados a partir da experiência do Supremo Tribunal Federal. Mas as impressões que eu passar a respeito disso, eu gostaria que você imaginasse com relação a todos os tribunais superiores, através de outros recursos de macro demandas. Mas, de qualquer maneira, é uma provocação. Então, seria ordem cronológica, repercussão geral e rediscussão dos fatos. Julgamento e ordem cronológica, um desafio à administração da justiça. Como todos nós sabemos, o artigo 12 do novo Código do Processo Civil determina que os processos sigam a ordem de chegada. Regra geral, os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Aquele que chegou primeiro é julgado primeiro. A lista de processos aptos ao julgamento deverá estar permanentemente à disposição, Zenildo, para consulta pública em cartório e na rede mundial internet. Então, além de ter uma ordem cronológica, isso é público, acessível a todo mundo na internet. Pois bem, essa é a regra geral. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á... Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento de diligência. Decidido o requerimento previsto para o quarto, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Então, eu fiz essas transcrições basicamente para evidenciar que nós temos um problema. Se nós temos 100 milhões de processos para resolver, uma visão macro, e não desagregada para cada tipo de procedimento, e nós temos uma ordem cronológica para seguir, então nós temos um grande problema aqui. Esse é um dos desafios. Ocupará o primeiro lugar da lista prevista no parágrafo 1º, ou conforme o caso, o processo que tiver sua sentença ou acordo anulado, se enquadrar na hipótese do acordo um paradigma, que nada muda a nossa perspectiva. Indagações, questões, dúvidas. Estamos falando de uma regra que reproduz a lógica do artigo 100 da Constituição, que é super séria,
e as consequências são severas? Será que nós estamos estabelecendo uma ordem de precatórios na linha uma ordem de sentenças na lógica dos precatórios? Podem as metas do CNJ prever, em detalhes e por grau de jurisdição, a ordem para o julgamento dos processos? Eu faço essa pergunta porque o artigo 12, aqui eu só trouxe a regra geral, mas se vocês forem verificar, nos vários incisos, salvo engano, são os 13 ou 14 incisos, tem várias e várias exceções. E uma dessas exceções trata das metas do CNJ, que ainda são perspectivas macro, mas a dúvida é, será que o CNJ pode chegar nesse nível? Pelo que eu estou entendendo, a partir do artigo 12, sim. Mas é outra pergunta, como fica a administração da justiça no dia a dia, no microcosmo de uma vara com 1 ou 2 magistrados? Como fica a situação nesse microcosmo? Para essa questão, felizmente, nós temos uma boa perspectiva. O artigo 1º do CPC diz que o processo civil será ordenado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. E, claro, sempre é bom lembrar o princípio da eficiência, está na Constituição, no caput do artigo 37, e seria muito simples para nós, na jurisdição, realizarmos a chamada interpretação conforme a Constituição. Eu vou interpretar esse artigo 12 de modo que me permita administrar a avalanche de processos e de soluções para serem resolvidas. Pois bem, essa é a questão da ordem cronológica. Repercussão geral. Os números do Supremo e o relatório Justiça em Números. Repercussão geral. Período de análise, 2007 a 2015. Esses dados são oficiais do site do Supremo. Tá? Eles foram prospectados por mim há não mais de uma semana. Período de análise, 2007 a 2014, que é o último dado que tem disponível. Processos devolvidos, 108.760 processos que retornaram aos tribunais de origem. No Supremo, se reduziu a distribuição em 64% e se reduziu o estoque em 58%. E aí, em termos gráficos, dá para perceber bem que caiu a metade o problema do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante que nós tenhamos fixado. E é bem provável que isso aconteceu no STJ, no TST, nos tribunais superiores em geral. Mas a grande pergunta, e todos nós sabemos a resposta, é: será que esse problema foi solucionado para os tribunais de base e para primeiro grau de jurisdição? Todos nós sabemos que não. Aliás, é muito complicado você explicar por uma parte a dinâmica de uma repercussão geral, né? Você ganha em primeira instância, segunda, segunda, mas é que tem um procedimento que funciona assim, que ficam sobrestados, tem representativo da controvérsia e tal. Ninguém entende esse negócio, mas de qualquer maneira, como que está hoje a situação no STF? 906 temas com repercussão geral reconhecida, com os impactos que todos nós conhecemos para os processos que estão aguardando. E aqui uma questão que realmente eu ponho em dúvida: 1.405.519 processos sobrestados. Paulo Afonso, eu acredito que o número seja muito maior. Eu acho que é maior. E aí vem uma linha de preocupação, acho que foi você que falou, Márcio, com relação aos números das turmas recursais, né? Eu tenho quase certeza que não há, os dados das turmas recursais, eles não chegam. Qual é o percentual hoje para do o Supremo, total de e também não processos chegam com o juizados? relatório justiça. Mais da metade, né? E eu também tenho minhas dúvidas se Os sobrestados. Todo mundo Supremo. sabe enquadrar a turma recursal se é primeiro ou segundo. Mais da metade. Né? Enfim. Então, existe um problema metodológico aqui que gera consequências importantíssimas. Bem mais da metade dos processos que está em tramitação está lá represado em repercussão. Bem mais da metade. Então, realmente aqui, a visão do Supremo ainda que isso aqui eu realmente acho que é um número muito mais expressivo. Mas, de todo modo, o que nós temos de preciso? 906 temas com repercussão geral reconhecida. E pela experiência desses últimos anos lá em Brasília, eu vi poucos processos sendo julgados com repercussão geral. Isso tem consequências para o nosso sistema de justiça, que é algo que foge da administração do microcosmo do servidor e do magistrado, mas de qualquer maneira envolve toda a questão de sistema. E quanto tempo levaria para julgar todos esses processos? Eu acho que então, realmente, o futuro não é muito promissor nesse aspecto. Linha, não é? Nessa linha, não. Por trás de cada processo tem uma pessoa esperando. E nós,
aqui suportando a mora desse atraso, né? A cobrança não vai para o Supremo, vai vir aqui. Vem aqui Vem aqui, que é potencial. a parte não distingue, ela não interessa se está no Supremo, tá agora o processo, o juiz não julgou, não julga. E aí, a situação que nós temos de Poder Judiciário, né, também com base no CNJ, com o relatório de Justiça e Números, são 95 milhões, que na verdade são 100, mas o que mais nos interessa dessa telas é o seguinte: 93% dos processos do Poder Judiciário tramitam na primeira instância. Aí que vem a política estruturante do CNJ de priorização do primeiro grau de jurisdição. Bom. Não é por acaso. E nessa linha de priorização do primeiro grau de jurisdição, também não é bem o caso da Justiça Federal, muito mais da Justiça Estadual. Vem a necessidade de você, do CNJ, determinar a porcentagem orçamentária que tem que ser aplicada no Tribunal de Justiça, por exemplo, e na primeira instância. A determinar a redistribuição do quantitativo de cargos, que está muito mais acumulado em termos proporcionais na estrutura do tribunal do que na primeira instância. E tem um dado muito curioso com relação ao TRF4, que quando se desagregou esses dados há pouco tempo, que vão ser logo divulgados, se estimava que todos os tribunais do país estavam com muito mais servidores do que o necessário nos tribunais. E o TRF4 é o contrário. No TRF4 já havia, no ano passado, podemos aumentar, 23 né? ou 24 cargos, salvo engano, que o tribunal precisa receber da primeira instância, porque prova que realmente está equilibrado. Então, a experiência que nós temos aqui na quarta região realmente é muito diferenciada do que acontece no resto do país. E especialmente tem um estado que parece que tem 90% do tribunal. Acho que não sei se é Amazonas ou Acre, uma coisa assim. E aqui, agora chegamos a... Falei tudo isso de uma maneira bem solta e não muito... É a melhor forma de não produzir um brainstorming de dados. Para quê? Para que nós possamos agora pensar sobre o futuro dos juizados especiais federais sobre a perspectiva da administração da justiça no microcosmo vara federal. Servidores e magistrados. E depois, a pergunta que eu faço ao final é a seguinte: quem está no centro do sistema de justiça? Porque a partir dessa pergunta, ou das possíveis respostas a essa pergunta, que nós conseguimos talvez encontrar respostas ao porquê de enxugar gelo. A administração da justiça. Rediscussão dos fatos e princípio da oralidade. A questão não é o que fazer, mas como fazer. Porque nós ainda aplicamos no processo do juizado a lógica do processo físico, apesar de sermos eletrônicos. E nós aplicamos a lógica dos atos escritos, apesar do princípio da oralidade. E foi presenteado agora, há pouco, com o livro do desembargador Paulo Afonso, e já busquei, porque afinal das contas prestei muita atenção. A oralidade tá aqui, ganhou muitas páginas 248, né? Juizado Especial Federal e Princípios Constitucionais, sumariedade, oralidade e conciliação. E aí vem aqui, página 294. As características procedimentais dos juizados especiais, tais como o sistema recursal menos complexo e mais curto, a abolição de privilégios da fazenda pública, o pagamento independente e precatório por RPV, a atenuação do princípio da demanda, o processo decisório simplificado, a sentença líquida e a prioridade de resposta consensuada são apanágios dirigidos a proporcionar um meio interprocessual temporalmente redimensionado, não mais interessado em juízos de certezas e verdades reais. E é interessante, eu tive uma experiência há pouco tempo num encontro de trabalho com administradores de justiça ingleses, né, e eles se vangloriam do processo lá ser 100% oral, e E eles perguntaram para nós se nós temos alguma previsão de oralidade. Eu falei, olha, nós temos na Constituição especiais, está na Constituição inclusive. E aí, mas ele perguntou assim, mas e por que vocês fazem sentença escrita? Porque sim. Por que vocês fazem? Vocês têm oralidade, têm simplicidade, têm sumariedade, por que vocês não fazem tudo de modo oral? Por mais que nós façamos de modo oral, por que nós reduzimos a tempo todos os detalhes, por exemplo, da audiência? Por que nós gravamos a audiência e fazemos isso como objeto de recurso?
por que nós deixamos essa questão ser rediscutida todo o tempo. Então, realmente são questões interessantes que nos fazem refletir, e eu percebi que parece ser a linha de algumas das resultantes do projeto CNJ Acadêmico, CAPES, CNJ Acadêmico. Você mencionou isso, mas o Marcelo também, o Dr. Paulo Afonso. Então, uma pena que eu cheguei só hoje à tarde, então não pude acompanhar todos os demais, nessa linha de preocupação com o abandono da simplicidade, da oralidade. Que, veja, nós temos alteração sistêmica para isso. Basta saber como fazer isso. Nós não precisamos inventar a roda. Nós precisamos nos reprogramar para fazer algo que o Legislativo já nos autorizou de longa data. Só que nós estamos fazendo idêntico ao processo físico. Doutor Fabrício? Pois não. É tão raro tê-lo aqui e ouvi-lo, ainda mais com toda essa propriedade que Vossa Excelência tem, mas como moderador eu tenho que lhe avisar que faltam 5 minutos. Mas é a última. Vamos ver as respostas. Muito obrigado. Eu fico feliz em ter esses 5 minutos no final, porque eu gostaria de dialogar um pouco sobre essa questão aqui. Quem é o protagonista, o protagonista no sistema de justiça brasileiro? Quem está no centro do sistema? Como nós temos 5 minutos e eu não tenho mais o que falar, eu espero que vocês me ajudem. Quem que está no centro do sistema de justiça? Os juízes, eu creio. Os juízes. Quem dá mais, quem dá menos? O jurisdicionado. Então aqui nós temos talvez um problema. Depende do ângulo, muito. Do ponto de vista sistêmico, a centralidade do sistema jurídico é o próprio Poder Judiciário e não é nenhuma pessoa, é uma estrutura de comunicação. Então, talvez eu vou reformular a pergunta, porque eu vou esperar uma resposta de quem está no centro do processo. Ver, se nós formos parar para pensar, quem decide tudo o que vai acontecer no processo é quem advoga, quem peticiona, em nome da parte. Então, o juiz não pode mudar, salvo exceções, mas a regra geral é o quê? Não se admite sentença infrapetita, extrapetita, então o objeto e o caminho já estão definidos pelas partes. A partir do momento que nós temos a ampla abertura de jurisdição, nós temos um sistema que é francamente direcionado à cidadania. Outros sistemas não são, como o inglês e o americano, são fechados e são caros. Mas talvez eles tenham outros problemas que nós não temos. O nosso grande valor é a abertura da jurisdição. Mas quando nós admitimos uma sentença com cognição vertical sobre qualquer assunto do que aconteceu no processo, nós percebemos que o centro desse processo não é o juiz, não é a sentença como objeto, e sim as partes. E isso explica o porquê de tudo no nosso sistema. Se você comparar, por exemplo, com o sistema inglês, a sentença é proferida oralmente e a parte pode até apelar. Mas primeiro ela pede permissão para apelar para o magistrado. E a apelação não envolve fatos. No sistema inglês, por exemplo, não existe rediscussão de fatos. Nós rediscutimos fatos até um período... Vamos longe com isso. Mas a grande pergunta que eu faria é, será que nós poderíamos repensar essa questão? Eu não vou usar a estrutura porque eu não sei se eu vou usar da maneira adequada. Repensar essa questão e mantermos a abertura do sistema para quem quer que seja, mas darmos mais credibilidade à decisão de primeira instância na perspectiva dos fatos. Sem dúvida. Claro, nós temos um sistema de recrutamento que é concurso público. É muito diferente dos ingleses, né? Que o inglês ele considera o juiz uma pessoa que, pela experiência de vida, capaz para julgar. Nós, juízes, somos, da primeira instância, nós somos aqueles que comprovamos conhecimento by the books. Nós conhecemos a técnica, nós não comprovamos capacidade para julgar. Talvez daí venha a grande dúvida, a grande desconfiança da população com relação à capacidade do juiz de primeira instância de decidir bem com relação a fatos. Mas talvez,
se nós pudéssemos reprogramar o sistema a partir da sentença, colocando não o juiz no centro, mas o ato da sentença sobre fatos, como a grande protagonista do sistema, nós realmente teríamos condições de reduzir o impacto nas turmas recursais, reduzir o impacto nos tribunais e, evidentemente, reduzir o impacto nos tribunais superiores, que já está bastante minuto. Mas a grande provocação que eu queria, essa ebulição de ideias, repito, não é uma tese, é simplesmente uma grande indagação que eu queria trazer para vocês. Quem é o protagonista do sistema? E até que instância esse discurso deve prevalecer? Até o Supremo? Até a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Muito obrigado.